Olá todo mundo da Coreia, quer dizer, já deixando gravado, eu estou na Coreia, mas ainda gravado para vocês não perderem a conexão com toda a semana, que há uma leitura do céu, o céu da semana que nos acompanha, do céu que está sempre no fluxo da nossa vida. No dia 14 de março, na terça-feira, amanhã, a lua será a lua minguante. Saímos de uma lua cheia na semana passada, entramos na lua minguante. Então é hora de fazer uma revisão de tudo aquilo que nós temos plantado, vivido, semeado, cuidado, colhido nesse último mês. E a gente faz uma síntese, a gente dá um fechamento a esse ciclo nessa semana. É época de fechar os ciclos, fechar as coisas. Sempre que eu falo da lua, são coisas muito imediatas, não são aqueles grandes ciclos da vida que acontecem não sei de quantos anos, de tantos meses. É quase que o nosso ciclo daquele mês, né? Como se fosse o horóscopo do mês, mais ou menos, que eu faço semana a semana. E aí na lua minguante a gente está fechando alguns pontos que foram abertos. Você abre e depois você fecha. Seria esse fechamento e um momento de mais recolhimento. Essa lua minguante, ela acontece com o Sol no signo de Peixes e a Lua no Sagitário. E os dois signos são regidos, eles têm uma conexão com Júpiter, que é o planeta gigante. Então, a força desses dois signos, um junto do outro, é a força da ampliação. Tudo provavelmente vai ficar muito ampliado. Tanto as coisas que são maravilhosas para a gente, quanto os nossos desafios, as coisas mais complicadas, mais difíceis de viver. Então, o importante é que com a lente de aumento, a gente possa ver melhor quais são nossos conflitos e quais são nossos grandes potenciais, para que a gente possa tomar consciência disso. Por outro lado, tem que ter cuidado um pouco com exagerar. Ou seja, esperar demais, expectativa demais, coisas que no final podem nos frustrar. Tem um outro aspecto, essa semana está cheia de aspectos, semana muito movimentada, cheia de tensões, de possibilidades, uma semana bastante tensa na sua grande maioria de aspectos. E nós temos ali um conflito grande dessa lua minguante com o planeta Marte. A conversa deles está uma conversa estranha, não está das mais amigáveis. Isso significa, como espelhamento, que nós também não estaremos tão pacientes, muito mais intolerantes, muito mais impulsivos, ou caso a gente reprima o nosso desejo, a nossa vontade, isso pode estourar de alguma forma, pode implodir ou pode explodir de uma hora para outra. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que é agressivo, seja com a nossa agressividade, seja com contato com o ambiente que pode ser tóxico, que pode ser mais violento, que pode ser mais tenso. O ideal é evitar a rota de colisão. Isso que é o ideal que a gente pode fazer, sem deixar de ter força para se colocar na defesa de alguma coisa que é necessária quando você se sente ameaçado, sem deixar de se colocar nas suas opiniões, nas suas ideias, mas sempre lembrando com calma para não provocar grandes explosões e não ter ferimentos, né? Outra coisa importante é entender que o corpo tem limite. É muito fácil durante um período como esse a gente ficar meio descontrolado, destrambelhado, fazer uma lesão, machucar-se. Esse machucar-se também pode ser psicologicamente, tá? Não precisa ser só do corpo. Então, sentiu que os guerreiros aqui não estão lá tão organizados e tão favoráveis. E aí nós temos, a coisa continua, temos o aspecto tenso de Marte com Netuno, que é aquela coisa, é morrer na praia. Você briga e acaba que não dá em nada, ou você cria uma ilusão de vitória, por exemplo, e se frustra porque a batalha é difícil, porque nossos enfrentamentos, nossos desafios, às vezes estão maiores do que a gente pode enfrentar. É como se um surfista tentasse uma onda para além daquele que ele aguenta, e ele é derrubado pela onda. E para quem, né, surfa bem numa onda, é saber escolher qual onda que você quer surfar. Então tem que ter um pouco de cuidado nesse sentido.
Uma grande ameaça para a gente também, durante essa época, que tem esses aspectos tensos de Mercúrio com Marte, Marte com Netuno, enfim, tudo é uma confusão danada aqui, é a gente colocar muita expectativa no sentido de que a gente é melhor que qualquer outro. Ou ficar muito frustrado porque você olha para alguém, acha e reconhece que o outro pode ser melhor do que você. A coisa competitiva nesse momento, ela não é a mais favorável que tem. Inclusive, assim, esse espírito muito competitivo leva à exaustão. A gente fica ali, né, brigando e acaba que, né, não resulta em nada a frustração ela é muito grande. Então, temos que ter cuidado também com esse lado da competição. Faça a sua parte, faça aquilo que está no seu alcance, faça o seu melhor. E isso já significa muito. Agora, se começar a comparar com o outro, aí começa a ficar mais complicado. Temos também um aspecto aqui no meio da semana, um aspecto tenso entre Vênus e Plutão, em que tudo aquilo que está escondido, está submergido nas entranhas das nossas relações podem vir à tona e revelar conflitos, revelar sentimentos, revelar realidades desagradáveis que vão transformar nossas relações. Se nós usarmos isso de uma forma positiva para limpar o que pode desconstruir a harmonia num relacionamento, é lindo. Se nós usarmos isso para forçar a barra ou sermos obstinados e obsessivos com uma coisa que não tem mais como mudar, você começa a investir num relacionamento destrutivo ou tóxico. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Calma, não precipita, mas tenta olhar com frieza para ver o que precisa ser transformado na vida afetiva, nos nossos afetos. Cuidado com os gastos também, isso é importante. Por outro lado, tudo isso é acompanhado por um aspecto favorável de Vênus com Saturno, ou seja, o que vai resolver a parada é a maturidade. Quilômetro rodado, já saber da história, aproveitar toda essa base, todo esse conhecimento que a gente traz com o tempo de vida, para que a gente tenha maturidade para cortar o que precisa ser cortado e aceitar a realidade de que o amor, ele vale quando ele é construído. Ele não chega assim magicamente do nada. Amar é construir, né? Construir relações que podem ser sólidas, construir a partir da capacidade que a gente tem de corrigir as nossas falhas e as coisas que não são boas. E por fim, no final da semana, nós vamos ter, no domingo, já quase que entrando já para o aspecto da semana que vem, nós temos ali Mercúrio entrando em Áries, que é um momento de franqueza, de ser direto, de falar o que se pensa, de ter cuidado com a impulsividade das palavras. Ao mesmo tempo, nós podemos, vamos dizer, ter revelações em conversas muito importantes. Essas revelações, elas mudam o nosso olhar. Então, as trocas fazem com que a gente se sinta mais forte para ser respeitado nas nossas opiniões e, ao mesmo tempo, a gente se sentir forte para aceitar uma opinião que possa não ser o que a gente pensa, ok? Semana agitada, né? Uma semana para ter cautela, devagar, mas com intensidade, certo? Um beijo gigante para vocês e até a minha volta.